Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais um tópico de biossegurança. Hoje nós vamos falar sobre os expurgos, tá? A Florence já falou pra gente desde o início lá da enfermagem que é importante estabelecer que a primeira condição para o funcionamento de um hospital é que ele não cause nenhum dano ao doente, tá? Então o expurgo hospitalar, ele vai funcionar como um local específico para o despejo de sangue, né, de secreções, líquidos provenientes de cirurgias. Vai ser um local onde vocês vão lavar também os instrumentos. E lembrando que em todos os hospitais, toda a ala que você for trabalhar, por exemplo, se você for trabalhar num setor de ortopedia, tem que ter um expurgo. Se você for trabalhar no setor de clínica médica, tem que ter um expurgo, tá? Então, o expurgo vai ser o local onde vocês vão fazer a limpeza, desinfecção e até a esterilização dos equipamentos. O expurgo hospitalar também, como eu falei para vocês, quando vocês forem fazer essa limpeza desses artigos, desses instrumentos, vocês também têm que utilizar os equipamentos de proteção individual, tá? Então, vocês vão usar luvas. A luva de borracha geralmente tem que ser de cano longo, o avental, gorro, máscara e óculos de proteção e também sapatos. Quando vocês vão iniciar o processo de limpeza, é necessário desmontar todas as peças do instrumento. Se vocês têm dúvida em como realizar esse tipo de limpeza, chama o gestor da unidade, né? Pergunta para eles, tá? Pesquisa sobre os assuntos também antes de perguntar, que é importante. Então, é sempre importante desmontar as peças, lavar peça por peça com uma escovinha apropriada. Separar os artigos cortantes, tá? E realizar o enxágue abundante. Secar o material com pano, né? Então, depois que vocês lavarem, o recomendado não é deixar secando ao ar livre. Por quê? Porque pode causar gotículas, e aí essas gotículas, quando secam, elas vão causar um biofilme no local. O que é um biofilme? É como se fosse bactérias que ficam ali ao redor daquela bolha que é formada, tá? Então, aí a gente vai esfregar e não vai conseguir retirar aquele biofilme. E depois disso, nós vamos montar e fechar o instrumento. Podemos realizar também a secagem com álcool 70, tá? Principalmente nas estruturas também, na hora que a gente for colocar os instrumentos que nós lavamos, sempre passar um paninho com álcool 70, tá? E após a limpeza, realizar a verificação de como que está o produto que vocês limparam. A desinfecção, então, é o processo que elimina os micro-organismos presentes em superfícies e artigos, principalmente as microbiotas esporuladas, né? Elas podem ser classificadas em alto nível, intermediário e baixo nível. O alto nível, ela vai eliminar todos os tipos de micro-organismo, inclusive os esterilizados, podendo realizar também uma esterilização. Então, quando falar para vocês em desinfecção de alto nível, vocês podem utilizar o glutaraldeído. Lembrando que ele não deve ser utilizado para locais de entrada, como o nariz, a boca, o ânus, tá? Então, todos os locais que são considerados locais de entrada não pode ser esterilizado por glutaraldeído. E aí, vocês vão utilizar um outro produto, como hipoclorito de sódio, por exemplo, tá? Esse tipo de desinfecção de alto nível, ele pode causar e destruir a microbactéria tuberculose, tá? Então, a microbactéria tuberculose, ela é eliminada pelo glutaraldeído, que é utilizado para desinfecção. Ou ácido acético
ou o hipoclorito de sódio também. O nível intermediário elimina as bactérias vegetais, mas não elimina os esporulados, que são o hipoclorito de sódio e o álcool 70. E o de baixo nível elimina as maiorias de bactérias, vírus e fungos, né, que são os quartenatos de amônia. CME é Central de Material de Esterilização. Então, quando eu falar em expurgo para vocês vão associar a limpeza, né, a desinfecção e até a esterilização de alguns instrumentos que vocês vão estar limpando naquele local. Como, por exemplo, fizeram um curativo, né? Utilizaram os instrumentos no curativo e aí vocês vão levar para o expurgo. Levando para o expurgo, lá vocês vão lavar, vão deixar submerso, né, dependendo do tipo de artigo, no glutaraldeído. Depois disso, vão cercar e depois de secar, vocês vão levar para a central de material de esterilização. Lá na central de material de esterilização vai ter o expurgo, tá? Onde é feito também a autoclovação ou a estufa. O mais utilizado hoje é a autoclave, tá? Então, depois disso, vão preparar os instrumentais cirúrgicos e vão guardar no local correto. Vão fazer o preparo e acondicionamento dos materiais de acordo com o processamento escolhido, com o invólucro compatível com o processo e o material. Então, tem como objetivo manter a esterilidade do artigo, a vida útil, condição de transporte e armazenamento até a sua próxima utilização. Os resíduos hospitalares, então, eles devem ser descartados de forma correta, né? Por exemplo, os materiais pérfuro-cortantes, como eu já falei para vocês, eles devem ser descartados no Descarpax, né? A luva deve ser descartada num lixo que é infectante, lixo contaminado, tá? Então, os resíduos hospitalares ou os serviços de saúde são aqueles provenientes do atendimento a pacientes ou de qualquer estabelecimento de saúde ou unidade que execute atividade de natureza de atendimento médico, tanto para esses seres humanos quanto para os animais. Esses resíduos também podem ser encontrados em locais como centros de pesquisas, como laboratório. A Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ela, na RDC 306 de 2004, estabeleceu como que tem que ser feito com esses resíduos, tá? Então, deve ser feita uma segregação, depois condicionamento, armazenamento, transporte, tratamento e disposição final, tá? Existem produtos, né? Produtos químicos que devem ser tratados para poder jogar, porque senão, se eles forem diretamente para o solo, eles vão contaminar o solo, né? O solo vai contaminar a água, vai contaminar os alimentos e assim acaba contaminando a população em geral, tá? Então, essas regras elas vão atingir tanto clínica como os hospitais e laboratórios também. O objetivo dessa medida é evitar danos ao meio ambiente e prevenir acidentes que atinjam também os profissionais. Os tipos de resíduos, eles são resíduos especiais, resíduos comuns e resíduos infecciosos. Os resíduos especiais abrangem materiais farmacêuticos, químicos e radioativos. Os resíduos comuns são os materiais oriundos da área de administração. São os resíduos que nós temos em casa, né? Então, nós comemos, nós vamos jogar o nosso alimento, é considerado um resíduo comum, tá? E o resíduo infeccioso, geralmente tem em hospitais, né? Porque são o sangue, as amputações, as sondas, os drenos, as gases. Então, tudo isso é considerado resíduo infeccioso. Eu coloquei aqui para vocês a classificação dos resíduos, que ele pode ser classificado em A, B, C, D e E. Então, o A são os resíduos potencialmente infectados e eles devem ser descartados em sacos brancos. Os resíduos B, que são os químicos, eles devem ser descartados em galões de coletores específicos. Os resíduos
radioativos devem ser descartados em caixas blindadas, tá? Com um selozinho de radioativo. E os resíduos comuns, que são os D, devem ser descartados em sacos pretos. E os resíduos E são os materiais pérfuro-cortantes, que devem ser descartados em descarpais, como a gente já falou nas aulas anteriores. Os resíduos dos grupos D são aqueles resíduos que são utilizados, que são desprezados normalmente, né? São os resíduos que a gente utiliza, né, e precisa descartar, né? E eles são utilizados com cores diferentes para poder identificar, né? O papel no azul, o plástico no vermelho, o vidro no verde e assim por diante. De acordo com um estudo feito pelo Hospital do Albert Einstein, o maior risco ambiental está relacionado ao risco infeccioso, né? Como eu falei para vocês, o risco infeccioso, ele vai infeccionar o local e vai poder causar uma doença para a gente. E vamos entrar em mais um tópico aqui, que é a importância do aço inox no expurgo, tá? Porque esse material é fácil de limpar, ele contém uma superfície que não é porosa, não tem bactérias e é resistente também à corrosão, tá? Ele tem alta resistência à corrosão, ambientalmente amigável, porque ele é 100% reciclável, tá? O risco de contaminação dele é diminuída, por quê? Porque você pode passar um paninho com álcool 70 e já vai estar estéril. Então, ele é classificado como expurgo palmental, tá? Que é esse tipo de expurgo aqui. E ele pode ser de vários modelos. Temos o modelo AM, que ele é projetado na parede, né? E ele tem essas partes onde a gente pode retirar para fazer a higienização. O modelo AP, que é esse daqui também, possui pés com sapatos reguláveis também, projetados para locais onde não é permitido furar a parede. E o sifão, que ele vai estar em todos os expurgos, né? Que ele vai bloquear os odores provenientes dessas contaminações aí, de esgotos ou dos sólidos. Essa foi a nossa aula de hoje, eu aguardo vocês nas próximas aulas. Até mais!